vou te apresentar o porquê não operar 5 setups mais poderosos do método Oliver Velez. Esses são setups muito poderosos, porém, em alguns momentos, não é interessante você operar e vai te dar stop se você fizer isso. Então vou te mostrar aqui 5 situações que mesmo setups poderosos do método Oliver Velez devem ser evitados. Um vídeo muito interessante. É importante você deixar o like, fazer aquele comentário legal, eu respondo todas as perguntas, né? E convidar todos também a participarem aí da Masterclass e das mentorias. Através do site aqui, você pode comprar as apostilas também separadamente, né? Clicando aqui, você vai estar presente conosco aí de 8h50 a meio-dia, todos os dias, aprendendo na prática. Realmente sensacional o plano semestral, o plano anual, né? Com as apostilas inclusas, ou um treinamento ainda mais completo, bem didático aí nas mentorias, né? Onde eu fico com vocês aí, são somente 5 alunos, eu fico aí mostrando tudo que você pode aprender aí pelo método, né? Bom, então vamos lá. Vou apresentar para vocês, muitos que conhecem o canal, que vem me acompanhando, sabem vários setups aí muito poderosos, tá? Mas em certas situações não é para ser operado. Então aqui nós temos a primeira situação, né, de um CAS, ok? O CAS também não está tão bonito assim, ok? O que é um CAS? Nós temos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 e no final dessa sequência nós temos um candle de evento. O que é um candle de evento? Um candle com tail, tá? Então nós temos aqui, esse pode ser considerado um candle de evento? Correto, isso aqui é sim considerado um candle de evento. Você está longe da 20, então é um CAS supostamente você poderia vender. Em várias situações nós temos aí um CAS ou CDB, o CDB é na compra, o CAS é na venda. É um setup poderoso sim, em vários contextos aí é um setup poderoso. Porém nessa situação, é uma situação que quase que como certo vai te dar stop. Tem pouquíssima probabilidade de dar certo esse caso aí, essa venda tem pouquíssima possibilidade. Eu digo para você o porquê. Deixa eu até colocar aqui para vocês, fica mais fácil, ó, assim, fica bem mais fácil assim, ó. É isso que você está vendo no gráfico. Você tem que entender nas localizações aí que eu ensino na apostila, que essa localização aqui é uma localização mais. Tudo que você está perto da 20 é uma localização, perto da 200 é uma localização mais. Apesar de você ter uma certa distância da 20, essa localização aqui é mais. Para cima você tem uma localização mais, menos. Ou seja, com certo afastamento da M200, existe maior probabilidade de você fazer um trade contra a tendência. Quanto mais perto da M200, existe menor possibilidade de você fazer um trade contra a tendência. Então esse trade aqui, apesar de ter os 5 candles e estar afastado da 20, não é um trade interessante de você fazer. Justamente porque você está vendendo, e eu vejo muitas pessoas na internet fazendo isso e ainda ensinando isso, pessoal aí, mentores, influencers ensinando isso, a vender muito próximo da M200. Esse não é local de vender. O local de vender é mais afastado da M200. Perto da M200 não se opera contra a tendência. Nesse caso, esse CAS não é interessante. E o CAS definitivamente é um setup muito poderoso, um setup interessante. A gente encontra esse setup aqui na apostila, né? Então se eu vier aqui na mentoria atualizada, eu vou sim encontrar o CAS e o CDB, que são setups aí muito poderosos. Eu vou mostrar para vocês aqui um CAS que realmente é um trade aí, uma situação interessante. Então nós vemos aqui na questão do CDB e do CAS, nós vemos aqui um CAS interessante. Esse sim é um caso interessante, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, esse caso, o que acontece? Ele está abaixo da M200. Existe essa possibilidade, né? Ele está abaixo da M200, né? E essa é uma região menos. Então você tem um CAS numa região menos. Quer dizer, você tem uma região de venda para esse
CAS. Ok? Então, essa situação é uma região, é uma situação aí interessante aí para vendas. Perfeito? Você está então num trade vendedor e numa região vendedora. Essa é uma diferença bem grande daqui. Aqui você tem um trade vendedor numa região compradora. O dinheiro vem de alinhamento de regiões vendedoras com setups vendedores, setups compradores com regiões compradoras. Esse aqui é um setup vendedor numa região compradora. Isso aí vai te dar muito problema. Não combina setup com região ao contrário. Essa é uma condição. É um setup muito poderoso em muitas situações, mas nesse caso não é para fazer. Ok? Bom, vamos para o outro setup. O outro setup pode ser encontrado aqui, por uma situação um pouco diferente. Qual o setup que nós temos aqui? Acertou quem disse um Bear 180. Bear 180. Muita gente vai chamar de Clearing Bear, tá errado. É Bear, esse aqui é um Bear 180, não é uma Clearing Bear. Tá? Bom, esse setup aqui é um setup poderoso? Sim, é um setup poderoso. Porém, aqui, qual é a questão? Por que não é interessante você vender esse Bear 180? Unicamente pelo fato que é um setup poderoso, mas você não deve vender, pelo fato que a M20 está contra o trade. A M20 no Bear 180 ela tem que estar a favor do trade. Então, se eu tivesse uma M20 aqui inclinada para baixo, essa venda aqui seria muito interessante. Eu posso te dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu estava achando aqui o BR 180, mas não é aqui. Ok? Deixa eu ver se eu localizo um BR 180 de outra forma aqui para vocês. O BR 180, a 20 tem que estar inclinada. Eu já sei onde tem um BR 180 aqui. Está aqui, ó. Esse é um BR 180. Apesar de não estar colado na 20, a 20 acima ela está descendente. Então esse aqui é um BR 180. Existe essa venda aqui como um BR 180. Bem diferente, né? Observe essa condição, bem diferente desse cara aqui. Ok? Ó. Bem diferente. Dessa situação aqui. A 20 está inclinada ao contrário. Tá, então aí você tem um outro setup aí muito poderoso, porém não dá para fazer essa venda aí por causa da M20 inclinada. Certo? Outra situação que gera problema. É bem complexa essa situação, gera problema. Aparentemente é muito bonito, mas que gera problema. Veja bem. Olha só. Aqui nós temos um setup muito poderoso do método Oliver Velez. Muito poderoso. Esse cara aqui é uma M200 House. Para quem não conhece, é uma M200 House. É uma parada da M200 House. É um setup muito poderoso do método Oliver Velez. Muito poderoso. Porém, aqui nós temos um pequeno problema. A M200 está inclinada. Trabalhar com a M200 inclinada, ela é muito problemático. É problemático. A M200 inclinada é problemático, né? Necessita de uma avaliação subjetiva, né? E existe possibilidade de falha. Foi o que aconteceu aqui.
Observe que esse setup aqui também, que é uma barra elefante de ignição, ele vai um pouco, mas não vai. Devido ao que? A mesma coisa, a inclinação da M200. Observe que nós estamos trabalhando aqui com a M200 inclinada, né? Estamos trabalhando com a M200 inclinada. Essa M200 inclinada, ela gera problemas. Então você tem que entender e trabalhar o mais da forma que a M200 esteja mais flat possível. Quando os preços estão trabalhando entre a M200 inclinada, existe possibilidade num setup aqui como esse bonito aqui você tomar stop. Então é muito interessante e importante você saber que existe essa possibilidade, essa necessidade aqui de você trabalhar com a M200 mais flat possível. A M200 inclinada pode gerar problemas para você. Então esse é outro setup muito poderoso do método Oliver, que acabou sendo estopado devido à inclinação da M200. Outra situação, nós vamos aí para o quarto setup. Outra situação, outro CAS. E esse CAS aqui, ele está numa localização perfeita. A melhor localização, é claro que tem a questão da M200, mas o CAS está numa localização interessante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, candle de evento, você podia vender aqui, olha a distância da 20, olha a distância da M200, você nem vê em 200, quer dizer, níveis de espaço gigantescos, mas tem um problema. Qual que é o problema? Se você colocar aqui, coloca essa linha, você vai ver que não tem esquerda. Não tem esquerda. O que quer dizer isso? O fato de não ter esquerda, não tem região de resistência prévia. Apenas um candle de evento, sem região de resistência prévia é pouco. Vão aparecer poucos vendedores, tendem a aparecer poucos vendedores. É pouco. Um candle de evento sem resistência é pouco para os vendedores aparecerem definitivamente e jogar o preço para baixo. É pouco. Então existe o que a gente chama de caso no vazio. Existe grande possibilidade de você tomar stop aí por causa de um setup poderoso, um setup interessante do método Oliver, mas existe possibilidade de você tomar stop mesmo numa excelente localização de contra-tendência, afastado de tudo e de todos, devido à falta de esquerda. Então uma situação que você tem que ver. Se você quer fazer um trade contra-tendência, normalmente trade contra-tendência, ele deve ter uma resistência ou um suporte. No caso aqui, como não tem perto, na verdade não tem, né, é topo histórico aqui, mas mesmo se não fosse topo histórico, se não tivesse resistência aqui perto, ou uma situação de dias anteriores, você não deveria operar esse setup. É um setup sim poderoso aí do método Oliver. Outra situação que deve ser evitada num setup muito poderoso é a Margin Bull. Esse tipo de Margin Bull aqui, isso aqui é uma marcha que está querendo mudar a tendência do ativo. É uma marcha que está querendo mudar a tendência do ativo. Supostamente você poderia comprar aqui para então fazer um zigue-zague ascendente, né? Você percebe que ele vem aqui, ele faz o pullback na 20, a ideia é que ele suba. Mas aqui existe um pequeno problema. Tá? A máxima do dia, embora ele começou embaixo, a máxima do dia foi aqui. Se você está comprando na máxima do dia, você está comprando uma tentativa de virada da tendência, que é o que a Margin Bull faz. Você está comprando uma tentativa de virada de tendência na máxima do dia. A máxima do dia, ela pode segurar, ou seja, você está comprando uma suposta virada de tendência na máxima do dia, na que já foi máxima do dia. Isso aí é um problema. O que seria interessante você fazer é se esse pregão tivesse começado bem antes. As Margin Bulls interessantes são essas. O pregão começou bem antes, assim, ele continua em queda e tal, aí ele vai fazer o acionamento aqui. A tentativa de virada de mudança de tendência, ela parte daqui. Mas a máxima do dia está muito longe, né? Ou seja, ele tem espaço dessa virada de tendência aqui para chegar os fundos utilizam muito aonde ele abriu, aonde ele fechou, aonde ele abriu.
né? Então assim, aonde ele abriu, muitas vezes, passa a ser a resistência depois que ele vai, né? Depois que ele se afasta, ela passa a ser a resistência, ou ela passa a ser o suporte. Então é muito interessante você entender isso e respeitar essas condições aí, para você não fazer trades aí que vão levar ao loss. Mesmo setups poderosos aí acabam levando você ao loss. Isso aí eu quero evitar que você faça. Pessoal, então, e como eu disse, esse era um vídeo super interessante. Então deixa o like novamente no vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Convido novamente a todos aí a participarem da Masterclass. Eu falo todos esses detalhes ao vivo, né? Eu operando e ainda falando, realmente é sensacional. Você pode também, se você quiser fazer a mentoria, tá? É importante. Ou então, como eu disse, a sala ao vivo, né? Aí para vocês, com as minhas 3 apostilas aí completas. Então deixa o like no vídeo, é isso aí. Mais vídeos virão, sempre muito show.